Tive já o prazer de estar em outras duas ocasiões com você aqui, nessas discussões bastante interessantes sobre saneamento. Mais prazeroso ainda dividir a mesa com o seu, que além de excelente profissional, é um amigo. E nós inclusive conversamos antes para a gente tentar fazer uma divisão da apresentação em duas partes. Eu vou ficar mais com um retrospecto, um balanço jurídico institucional, ou o seu assumir em seguida, falando do cenário fático, da regulação, das perspectivas, fazendo um diagnóstico mais detalhado da regulação do saneamento. Eu nem vou seguir essa ordem toda dos slides, fica depois à disposição dos senhores. Vou tentar falar independentemente de acompanhar com os slides, mas eu fiz uma apresentação só para deixar um norte, digamos assim. Primeiro histórico, o surgimento das agências reguladoras, qual foi o modelo que nós nos inspiramos, que nós importamos, na verdade, para fazer a regulação no Brasil. O setor de saneamento, especificamente, que é um setor, em termos de regulação, relativamente atrasado, continua ainda um pouco atrás da maioria dos serviços públicos. Então, como isso foi incorporada, como a regulação foi incorporada no setor de saneamento, como que ela tem sido utilizada e quais são ainda os desafios pendentes no que se refere à regulação especificamente. Aí, no terceiro, eu só faço, bem resumidamente, um resumo de quais são os modelos de regulação, quais são os formatos, né, as formas que a gente tem de conceber uma regulação. E o final é só um cenário bem resumido de como que a gente tem a regulação no país, já deixando bastante para o seu falar e falando também um pouquinho do que eu considero os entraves sobre esse aspecto que é jurídico institucional, que na verdade vai estar norteando aí toda a questão. Então, inicialmente só o surgimento da atividade regulatória. A maioria dos senhores que já tem contato com a regulação sabe que ela surgiu nos Estados Unidos, mais ou menos no final do século XIX, e ela, juntamente com o surgimento do que seria o modelo regulatório, a criação em si das agências, com toda a independência, não só decisória, administrativa, financeira, e basicamente o objetivo de qualquer regulação é a gestão de mercado, mediante algumas normas e mediante fiscalização. No fundo, esse é o pilar que vai nortear qualquer tipo de regulação. No Brasil, a gente começou a ter uma intensificação da regulação nos anos 90, coincidentemente com aquelas privatizações que nós vivenciamos. E aí a gente tem que só diferenciar o que é a regulação econômica, que não é necessariamente a mesma coisa que a regulação social, que também existe. E aí eu trouxe alguns conceitos só, que ficam aí para os senhores, justamente exteriorizando essa questão do controle, na verdade, do público, mediante essas regras e intervenções para ter uma finalidade própria, que é atingir a boa prestação dos serviços. Então, basicamente, é isso que é a regulação, essa necessidade de interferência. Coloquei também aí no slide algumas passagens da Constituição em que tem a referência, porque a nossa Constituição ela apontou em alguns dispositivos para a necessidade de atividade regulatória. E aí deixei aí para os senhores consultarem. O saneamento, aí falando propriamente dito, e aí que eu vou me distanciar um pouco também dos slides, apesar de ir passando alguns só para vocês terem em mente. Só um retrospecto histórico. O setor de saneamento, ele era um setor que ele não tinha um grande marco regulatório. A gente tinha, basicamente, a gente considera o setor de saneamento um setor até então autorregulado, né, não tinha regulação, as leis, o marco regulatório em nível nacional não existia, e era um setor que, na verdade, ele era disciplinado pelas relações contratuais entre o poder concedente e o prestador. E era aquilo que regulava aquela relação. Não havia nenhum tipo de atividade regulatória. Aí, nós tivemos, como os senhores sabem, vários anos acompanhando a edição do marco regulatório. Foram mais de 20 anos de discussão, praticamente 30 anos de discussão, em nível federal, para que a União estabelecesse aquelas diretrizes nacionais do saneamento básico. E esse marco só foi editado em 2007. E acaba de fazer 5 anos, quer dizer, algo relativamente recente no setor de saneamento, comparativamente a outros setores, outros serviços públicos que já são regulados há muito mais tempo. Já tem atividade regulatória não só instituída, mas plenamente operante. Então, a gente tem essa coincidência do começo da regulação no setor de saneamento com o marco regulatório. Por quê? Porque o marco regulatório é essa lei que eu coloquei, a Lei 11.445 de 2007, é uma lei federal que estabelece diretrizes para o saneamento básico. E por força dessa lei,
nós tivemos hoje a atividade regulatória como uma obrigação. A regulação, ela, inclusive, ela é condição de validade de qualquer contrato que se firme, ou de concessão, ou um contrato de programa. Então, a regulação, pelos seus princípios já existentes, incorporados no nosso ordenamento jurídico, já era algo necessariamente obrigatório quando se há esse interesse de gestão de mercado. Com a Lei 11.445, ela passou a se tornar ainda mais obrigatória, indispensável, principalmente porque ela vai estar condicionando a validade de qualquer formalização no setor a uma validade. Então, a gente tem cronologicamente aí que nos interessa essa lei. Infelizmente, 3 anos depois, ou seja, muito tempo depois, foi editado um decreto que regulamentou essa lei. Na minha opinião, é um decreto absolutamente inconstitucional e ilegal, porque a figura de um decreto regulamentar, para quem não é advogado, ele tem, na verdade, que propiciar meios de execução da lei. Então, a lei ela vai dar as diretrizes específicas, o decreto regulamentar ele só tem que dizer, olha, para você fazer isso que a lei determinou, tem que fazer isso, isso e isso. Então, ele detalha a forma de cumprimento da lei. Na minha opinião, a Lei 11.445 ela já era autoexecutável em todos os seus dispositivos. Ela não demandava um esclarecimento adicional e uma forma de operacionalização. Então, isso por si só, na minha opinião, já dispensaria um decreto regulamentar. Mais do que isso, o decreto, na sua grande maioria, ele repete os dispositivos da lei, só reordenando um pouco a ordem, e ele acrescenta disposições que não vieram previstas na lei, o que é vedado, não é permitido no meio de um decreto regulamentar. Além disso, ele traz situações como sendo situações relativamente aceitáveis, algo que, na verdade, a própria lei não estabelecia. Exemplo disso, a lei estabelecia um prazo para que até o final de 2010, desde que cumpridos determinados requisitos até 2008 e 2009, todas as situações de irregularidade, todas as prestações irregulares, que não tinham contrato, que o contrato estava vencido, que tinha uma situação precária como um todo, eles tinham um prazo até 2010 para que essa situação se regularizasse, com a formalização de um contrato, com os instrumentos todos necessários do contrato, que é o plano de saneamento, estudo de viabilidade e a entidade de regulação. E, a partir desse prazo de 2010, não haveria mais tolerância quanto a essa irregularidade. Então, realmente, quem não cumpriu esses requisitos e não regularizou sua concessão, hoje se encontra numa situação de irregularidade. O decreto no dispositivo, só para dar um exemplo, ele vai lá e fala assim, olha, se você não se regulariza, eu vou aceitar para fins de liberação de financiamento que você não tenha plano de saneamento até 2014. O plano de saneamento, assim como a regulação e o estudo de viabilidade econômico-financeira, eles são condição, como eu falei, é uma condição de validade do contrato. Então, se eu faço um contrato de concessão ou de programa, se eu não tiver o plano de saneamento previamente aprovado, com a participação popular e tudo mais, se eu não tiver a eleição de um ente regulador, a atividade regulatória em exercício, e não tiver feito um estudo de viabilidade técnica, econômico-financeira da prestação, esse contrato ele não tem validade, porque a validade dele fica condicionado a esse pacote completo. Esse prazo da lei não foi alterado, né? Então, realmente, nós tínhamos até 2010. E as pessoas confundem isso, porque justamente no decreto, que, na verdade, ele admitiu uma situação de irregularidade, que é não haver plano de saneamento para fins de liberação de recurso. Então, a gente tem o prazo mantido, ao invés de prorrogar o prazo, olha, eu me sensibilizo que em nível nacional a gente não teve um tempo suficiente para a elaboração de um plano nesse prazo tão exíguo, então muda o prazo da lei, mas não altera o decreto admitindo uma situação que pela lei está irregular, apenas para você poder liberar recursos e continuar dando vazão principalmente para o PAC, para todos aqueles recursos que estão disponíveis. Então a gente tem esse decreto com esse lapso de 3 anos, que trouxe coisas novas e que acabou tendo um certo desequilíbrio. Um outro exemplo também, de forma rápida, até para a gente focar mais na regulação, o decreto ele estabeleceu outros requisitos que devem, por exemplo, fazer parte da elaboração do plano de saneamento. Então, o prestador que fez, em 2007 a lei foi editada, ele formalizou uma situação ou em 2007 ou em 2008, fez o contrato, fez o plano de saneamento, fez sujabilidade e elegeu o ente regulador. Ele se pautou por determinados requisitos que estavam na lei. Surge o decreto em 2010, 3 anos depois, com outros requisitos para a elaboração do plano. Veja, é complicado, porque você já fez o teu plano de saneamento, já está em vigor, você vai ter que esperar aquelas revisões periódicas do plano, que acontecem num período não superior a 4 anos, para poder corrigir isso, que na verdade foi um descompasso do decreto em relação à lei.
Então essa é uma crítica que fica, porque, e destacando especificamente no que se refere à regulação, a lei tinha sido muito adequada quando ela conceitou regulação, ela define o que é uma regulação, como que deve ser feita a entidade de regulação, reforçou todos os conceitos de independência decisória, financeira, orçamentária, enfim, que são inerentes a qualquer tipo de regulação, e o decreto veio e coloca num dispositivo mais ou menos solto de que a regulação poderia ser feita por entidade direta da administração. Não é possível isso, é contrário aos conceitos de independência que a regulação exige. Então a lei tinha feito certo no que se refere à regulação. O decreto foi lá e falou, não, inclusive uma entidade da administração direta, é o próprio poder concedente regulando, não existiria essa possibilidade. Então, no pouco que o decreto acrescentou que nem poderia, ainda atrapalhou, na minha opinião. Ainda não existe um questionamento quanto que, pelo menos nos últimos dias em que eu tenho acompanhado, não houve ainda, até então, um questionamento quanto à constitucionalidade desse decreto. Pode ser que haja, pode ser que não, porque as partes podem acabar se acomodando com relação a esses preceitos, não ter o interesse de questioná-los, até porque eles também não impactam sensivelmente, né, o dia a dia do setor, mas o fato é que juridicamente e formalmente ele tem bastante inconsistência. Aí em 2010 a gente tem a lei de resíduos sólidos, mas aí eu coloco a seguinte questão, quer dizer, na lei 11.445, ela definiu o que é saneamento básico. E ela define o saneamento como sendo abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos. Ou seja, saneamento são 4 serviços. E é um conceito que a gente utilizava muito mais para definir o que é o conceito de saneamento ambiental, que é mais amplo do que a gente utilizava, né, no setor, muito mais o conceito de saneamento ambiental, esses 4 serviços. Então, em tese não, realmente a Lei 11.445, ela foi dirigida para os 4 serviços. Só que a gente sabe, até pela leitura atenta, que ela teve um direcionamento muito maior para atender as necessidades de água e esgoto. E a maior prova disso é que foi preciso fazer, 3 anos depois, aí em 2010, uma lei específica que definiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Todas as disposições da Lei 11.445 não foram suficientes para regular o setor de resíduos sólidos no âmbito nacional. Então, por isso, ela foi editada uma lei específica em 2010 com relação aos resíduos sólidos. E aí, não cometendo o erro que a Lei 11.445, né, acabou tendo com relação ao decreto, logo depois foi editado um decreto regulamentar para permitir a execução dessa lei. Então, aí a definição de saneamento, e aí eu começo falando, basicamente, até para já fazer um apanhado mais crítico, digamos, da regulação, aí vão ficar várias disposições, desde o que está na nossa Constituição, e aí o que está especificamente na Lei 11.445 com relação à regulação. Primeira coisa que a gente tem que observar, que é mais ou menos esse resumo do que está aqui nesse slide. A gente tem que, primeira coisa, e é uma discussão bastante antiga, a gente fica até um pouco enjoado, entre aspas, de ter que toda hora falar desse assunto, mas inevitavelmente é um assunto muito importante. E a gente pode até desenvolver mecanismos de tentar transpor as dificuldades que esse assunto nos remete. Mas a gente não pode negar que é um assunto bastante importante, inclusive em termos de regulação, que é o da titularidade dos serviços. O que significa isso? Só a Constituição Federal que pode estabelecer qual ente é competente para prestar um determinado serviço público. Isso não pode vir por meio de lei. A Constituição fez isso expressamente para vários serviços públicos, energia elétrica, por exemplo, ela falou expressamente que a competência era da União Federal, gás canalizado do Estado e assim por diante. No caso do saneamento não foi falado expressamente. Então, como que a gente poderia ter a definição da titularidade em matéria de saneamento? Ou uma mudança da Constituição por meio de uma emenda, dizendo expressamente quem era o titular dos serviços, e o que não aconteceu até hoje não vai acontecer, ou uma interpretação da Constituição com base em outros dispositivos. Basicamente, a gente tem o artigo 21, é um artigo que fala que a União ela pode estabelecer diretrizes em matéria de saneamento. Diretriz não quer dizer que a União seja titular, ela simplesmente vai estabelecer normas gerais pretendendo uma uniformidade. Foi com base nesse artigo 21 que foi editada a Lei 11.445. A União ela não detalha na Lei 11.445, isso é matéria do titular. Ela simplesmente aponta uma regra geral, digamos assim, até buscando uma uniformidade no território nacional, nos diversos titulares que aí sim vão editar suas normas específicas. O outro ponto que é interessante é o artigo 23, que estabelece uma outra competência, que também não é a titularidade, que é a competência comum para todos os entes federativos, para que eles possam promover programas de melhoria em saneamento. Ou seja, você, apesar de não ser titular, a Constituição conferiu aos entes federativos
a força-tarefa comum de poder promover programas de melhoria de saneamento. O que nós intuímos desse artigo 23? O PAC. O PAC é um programa de incentivo com recursos federais, autorizado por esse artigo 23, que permitiu que a União pudesse promover esses programas de melhoria em saneamento e, a partir disso, investir no setor. E aí sim, a interpretação da titularidade, ela fica pautada em dois dispositivos, o artigo 25 e o artigo 30. O artigo 25, ele fala que seriam do Estado os serviços de interesse comum e do município os assuntos de interesse local. Há quem entenda que o serviço de saneamento é um serviço de interesse exclusivamente local, e aí defende-se a titularidade municipal. E quem entende que isso, na verdade, extrapola o limite de um único município, parte para a competência comum. O que acontece? Regra geral, tem se consolidado o entendimento que a titularidade é do município, só persiste uma discussão quanto à titularidade nas regiões metropolitanas, micro-regiões e aglomerados. É uma discussão que foi levada para o Supremo Tribunal Federal, no bojo de duas ações diretas de inconstitucionalidade que analisam essa questão da titularidade à luz desses dois dispositivos. Se seria, no caso das regiões metropolitanas, o interesse comum ou se seria só do município. São duas ações cujo julgamento está em andamento. Alguns ministros já votaram, outros estão para votar. Infelizmente é algo muito demorado. O julgamento se iniciou em 99, quer dizer, veja-se que já se passam mais de 10 anos e a gente ainda não tem a finalização desse julgamento iniciado em 99. Mas a tendência que se manifesta, apenas um único ministro votou para o Estado. E os outros ministros que votaram para o município votaram de uma forma diferente, mas culminam por uma questão de somatória de interesses municipais, não uma autonomia plena, mas que os municípios teriam que se agrupar e pensar e planejar conjuntamente quando eles estiverem inseridos em regiões metropolitanas. Os defensores do Estado nessa disputa tentam agregar o Estado nessas discussões, dizendo que o Estado poderia também ser incluído como até um conciliador, digamos assim, para dirimir eventuais conflitos que existam entre esses vários titulares, esses vários municípios, mas essa é a situação. Por que eu estou falando tanto nisso? Porque, infelizmente, quem define o titular no que se refere ao nosso tema, que é a regulação, fica prejudicado. Qualquer eleição ser o titular quem define quem é o regulador. Então, em algumas regiões, como as regiões metropolitanas, a gente tem um atraso em termos regulatórios muito maior do que nos municípios em que você tem a titularidade estabelecida, porque aí cabe ao município estabelecer se ele vai ter uma agência local, se ele vai fazer uma agência por consórcio, se ele vai delegar para o Estado e para a agência estadual. Ele pode ter essa faculdade, essa maneira de operacionalizar muito mais rápida. Quando você tem uma região metropolitana, o Estado briga pela titularidade e os municípios também. E aí a titularidade, a regulação, ela fica muito solta, fica muito aberta, porque ninguém reconhece o regulador indicado por qualquer das partes. Então esse é um cenário muito drástico que a gente tem em matéria de regulação, porque as regiões metropolitanas são regiões que são potencialmente, financeiramente muito atrativas, com uma integração física muito, evidentemente, incontestável, digamos assim, e com uma atividade regulatória muito atrasada. Então a gente acaba tendo problemas de grande ordem. Por exemplo, vamos supor aqui o caso de São Paulo, né? A gente tem vários prestadores, às vezes, que atendem no mesmo município 3 prestadores em algumas situações. Então um que capta e trata a água, o outro que distribui e o outro que às vezes fica incumbido da parte do esgoto. O que acontece? Você não ter regulação estabelecida ou ter vários reguladores, cada um constituído por uma coisa, você não permite uma uniformidade de regulação. Então uma das principais questões que o regulador atua, que é, por exemplo, a regulação tarifária, como que você faz essa regulação tarifária nesse tipo de problema, em que você tem um regulador que faz só a parte de atacado, outro que faz distribuição e outro que faz o esgoto. Fica impraticável, né? Por exemplo, o produtor de água está investindo em capacidade de produção, aumento de capacidade de produção. Então ele gasta um investimento absurdo, porque a gente tem uma escassez hídrica aqui, isso é fato, isso é uma realidade, não é um exemplo. E a gente às vezes tem um distribuidor que tem uma perda no sistema muito alta, em que ele poderia investir na diminuição de perda. Às vezes o investimento em diminuição de perda é muito menos custoso do que você tem que investir para captar e tratar mais. E isso não se conversa nesse tipo de situação em que não há uma regulação amarrada. Então a gente acaba tendo problemas de ordem não só econômica, mas até ambiental, né? Quer dizer, a escassez do recurso fica uma coisa muito solta, né? Então isso é um problema que decorre da titularidade. Eu já adianto que eu considero isso um dos grandes entraves em matéria de regulação, que é a própria definição do regulador, não é nem a atividade em si do regulador.
Aí eu transcrevo todas as disposições da NEUS 445, a que fala, que eu já falei, que é a condição de validade do contrato ter regulação. Destaco a questão da prestação regionalizada, que é um prestador que atende mais de um município. É o caso típico das companhias estaduais de saneamento. A lei, ela não recomenda, eu digo que ela praticamente obriga que numa situação como essa você tenha uniformidade de regulação e fiscalização. O que significa isso? Imagine uma empresa que atende 400 municípios e cada um dos municípios resolve ter uma agência municipal. Como que ela vai fazer com 400 reguladores dentro dela, regulando de formas absolutamente diferentes, com normatizações diferentes, prazos para várias rotinas diferentes, penalidades diferentes? Isso inviabilizaria qualquer tipo de prestação regionalizada. Então a lei estabeleceu uma obrigatoriedade, na minha opinião, porque está muito claro aí, vocês estão lendo junto comigo, há uma uniformidade de fiscalização e regulação nas hipóteses de prestação regionalizada. Então eu brinco que prestação regionalizada, quando você vai ser atendido, é uma faculdade do titular ser atendido por um prestador que presta serviço em mais de um município. É uma faculdade, nunca ele vai estar obrigado. Na medida em que ele quer esse tipo de serviço, ele compra um pacote completo, que vem uniformidade, fiscalização e regulação, uniformidade de planejamento. Não tem o sentido de eu ter um planejamento só para mim e não estar olhando todo desse planejamento, que é outra coisa que a lei aponta. Então esse é um outro entrave que a gente tem que ter, que é não só o que eu acabei de mencionar anteriormente, esse exemplo, que é mais de um prestador num município, mas você ter um município atendido por um prestador que opere outros municípios, que aí sim é a prestação regionalizada. Eu tenho acompanhado alguns debates, inclusive, profissionalmente me deparei com uma situação bastante peculiar, que o município fala, eu não quero delegar para o Estado. Eu vou ser atendido pela companhia estadual, mas eu não quero a agência estadual. Eu quero ter uma agência municipal. Em última análise, aqui ele não fala que tem que ter agência única, ele fala uniformidade de regulação e fiscalização. Uma alternativa que pode se pensar, e eu já falei algumas vezes com relação a isso também, é tentar fazer, por exemplo, um convênio entre uma agência municipal, até um consórcio de municípios, né, de uma agência consorciada, fazer um convênio com a agência estadual, adota-se com a agência estadual normatização para que ela fique uniforme e as rotinas de fiscalização aí sim fiquem nessa agência ou municipal ou em uma agência consorciada. Aí eu acho que seria muito mais razoável, porque a gente acaba mantendo a uniformidade das regras com o poder fiscalizatório que acaba sendo um poder fiscalizatório mais próximo e de certa forma distanciado daquele prestador. Isso é uma alternativa. O que não dá para ter é uma agência que tenha regras completamente distantes de todas as outras que aquele prestador vai observar, né? Fica inviável a regulação, isso vai acabar repercutindo em termos de ineficiência daquele prestador e potencialmente um aumento tarifário por conta desses custos elevados apenas para atender o ente regulador. Então aí viraria, na verdade, a contramão do que seria o setor regulado, que é propiciar uma eficiência. Você está contaminando dentro da regulação a eficiência daquele prestador. Então isso é interessante a gente colocar. Aí tem outras questões que falam das atividades de regulação, vou passar rapidamente, até porque nós temos pouco tempo e eu já estou antecipando nessas considerações. O papel do ente regulador é basicamente isso, quer dizer, além da regulação tarifária, que talvez seja mais emblemática de todas as tarefas de um regulador, mas você tem toda o cunho da regulação, ela é permeada na própria harmonização das relações entre o prestador, o concedente e a população e o usuário. O regulador, ele vai ter que acompanhar o plano de saneamento, que não é um documento para estar na gaveta, para estar em cima da mesa, é algo que tem que ter uma utilidade. E por que ele tem que ser revisto a cada 4 anos e por que ele tem que ser fiscalizado também pelo próprio regulador? Porque a situação inicialmente projetada para aqueles investimentos e para aquele retorno financeiro do prestador, ela é feita com base em cenários, que não é nada sempre realístico, a gente sabe disso. Então a gente tem situações das mais simples possíveis, você projetar o crescimento de uma cidade para um lado, faz um investimento para chegar até aquele lado e por algum motivo, algum fluxo migratório diferente, você cresce para um outro lado. E você já fez investimentos para aquele lado, vai ter que fazer para o outro também. Naquele lado em que você fez, você não tem a utilização que se almejava, que se estimava. Então, o cenário todo, em termos de expansão dos sistemas e até de gestão, ele é muito mutável, ele é muito dinâmico. Então o plano ele tem que ser constantemente revisto e o regulador tem que usar isso como uma ferramenta, sim, de fiscalização e controle dos serviços que são prestados. Aí a gente tem todos os objetivos de regulação, além de tudo estabelecer padrões, normas,
verificar toda a parte do cumprimento dessas metas que vão estar não só no plano, mas nos contratos. Tem essa parte muito presente de reprimir qualquer tipo de abuso econômico e a definição de tarifas, que aí sim ele conta com o estudo do prestador e aí ele aprova a sua tarifa ou, enfim, ele pode até propor modelos tarifários diferentes. Então a gente tinha um histórico aqui no setor de saneamento que as tarifas tinham um sistema de tarifa pelo custo. E o regulador ele já tem feito isso no setor de saneamento, ainda de uma forma bastante inicial, porque a gente tem apenas, que eu conheço, uma única agência que passou por um processo de revisão tarifária, que seria, né, a repactuação das condições, a reanálise dos custos. Todas as outras que fizeram processos de reajuste, que é uma mera recomposição da moeda. Os processos de revisão eles vão começar agora, as agências, inclusive, elas estão se capacitando em termos de profissionais para que eles possam. Tem agência, inclusive, que contratou estudos externos para que pudesse ter uma visão bastante técnica e discutir de igual para igual a definição de modelos tarifários e um processo de revisão bastante impactante. Então, as agências estão se preparando para os primeiros processos de revisão, que seria essa repactuação. E a gente já tem aí várias iniciativas e interesses com relação à questão da concepção do modelo tarifário. Então, algumas coisas com algumas adaptações, algo importado do setor elétrico, que seria, por exemplo, uma tarifa por incentivo, em que você, na verdade, estabelece um preço teto, que é o price cap, e aí você vai dividindo os ganhos de eficiência com programas de redução de custos daquele prestador, ou seja, incentivando que ele tenha uma diminuição dos seus custos e partilhando com ele o ganho financeiro decorrente dessa redução de custos, que é algo estimulante para que a gente não tenha uma acomodação nos custos, como se, né, a maioria da tarifa você tem um custo, e aí na época do Planasa você ainda tinha uma remuneração sobre aquele capital investido, que no caso era de até 12% ao ano, que dava um certo conforto, porque você tinha aquela situação basicamente, né, posta e uma remuneração em cima daquilo. A tarifa por incentivo ela traz um novo conceito, uma nova visão para o setor de saneamento, que é bastante interessante, mas já foi bastante diagnosticado pelos técnicos, que ela já precisou e já foram feitas algumas alterações ao modelo elétrico, porque as peculiaridades do setor elétrico são bastante diferentes do setor de saneamento. Então, algumas situações financeiras já foram ajustadas, mas o modelo como um todo, a concepção, a filosofia, é algo bastante interessante. Aí eu coloquei aqui a regulação no decreto, mas eu até falaria para vocês nem olharem, porque eu acho que ou ele repetiu ou ele fez besteira, vamos seguir o que está a lei, que é o que está mais correto. E a síntese conclusiva, eu já falei praticamente tudo, quer dizer, a gente não tem mais esse conceito de autorregulação no setor de saneamento, é vedada essa autorregulação, ela passou a ser uma exigência como validade de contrato, é uma garantia de um serviço adequado, sem dúvida nenhuma, porque propicia essa harmonização, essa fiscalização, não tem como não estar atrelado a uma modernização da infraestrutura e como eu já falei, essa harmonia mesmo das relações e a gente tem um mecanismo eficiente em termos de gestão de mercado. Os modelos regulatórios também, isso aqui também eu já falei rapidamente, a gente tem basicamente a criação de um ente regulador, ele tem que ter todos aqueles princípios de independência, como eu já mencionei. Então, basicamente, ele integra, e aí para que ele tenha todos esses requisitos formais na sua concepção, ele acaba integrando a administração pública indireta, como eu falei, nunca direta, e a gente fala que a nossa definição sobre o aspecto jurídico é que é uma autarquia de um regime especial. Então, ele é concebido dessa forma, ele é criado por lei, ele tem que ter uma especialização técnica, ele tem que ter autonomia e independência decisória, e, principalmente, quando a gente tem experiências que são muito comuns de agências multissetoriais, ele tem que ter essa interlocução e esse compartilhamento de práticas, de diversas práticas regulatórias. E aí aqui estão todas as concepções, isso é uma recomendação, é um exemplo só que eu trouxe de como que ele pode ser criado, então quais são as competências e atribuições, isso é definido na lei, como que vão se dar os recursos financeiros, como que é a política estadual de saneamento daquela situação. Então tudo isso aqui é só um norte, logicamente ele precisa de um nível de esgotamento maior para a sua concepção. E a gente tem basicamente 3 modelos, que é o estadual, então a concepção de uma agência estadual, que se o Estado entender pela titularidade em algumas regiões, como é o caso da metropolitana, ele pode já ele mesmo definir o regulador, né, dentro dessa disputa, mas mesmo na hipótese de uma titularidade consolidada, como é o caso dos municípios que não estão nessas regiões, o município pode fazer um convênio de cooperação com o Estado, delegar as funções regulatórias para a agência reguladora estadual.
E aí fica até uma situação até mais confortável quando a gente tem o regulador, o prestador, às vezes até um privado. Então o município pode delegar para um privado, e aí ele pode, ao invés de constituir a sua agência no âmbito municipal, ele pode delegar ao Estado. Ele pode também ter uma agência no âmbito municipal e ele pode se consorciar para que se tenha o mínimo de escala também possível. Eu particularmente não gosto muito, não é que não gosto, é difícil colocar uma afirmação assim tão contundente, mas eu tendo a ficar muito mais familiarizada com o modelo de regulação estadual ou consorciada. Eu não gosto muito do modelo municipal. Por quê? A gente tem visto na prática, eu vou pedir mais 3 minutinhos para concluir, tá? A gente tem visto na prática uma dificuldade muito grande de qualificação técnica. Não existe a profissão reguladora. Então, até as agências que já estão constituídas há muito mais tempo, isso acho que o Alceu vai abordar um pouco na apresentação dele, e ele seria até a melhor pessoa para comentar essa grande dificuldade que se tem de formação de técnicos qualificados, que saibam regular, que entendam o que é regulação. Então, essa formação de técnicos já é algo bastante difícil para a gente dar vazão nessa demanda que, de repente, se criou no setor de saneamento com tantas agências criadas. Se a gente começa a pulverizar, você vai tendo cada vez mais escassez de quadro técnico e cada vez mais dificuldade em termos de custo, mesmo por conta da não escala que você tem no âmbito municipal e que você tem no âmbito estadual ou quando você tem um consórcio. E não é uma coisa só teórica, é algo prático, já foram feitos estudos, inclusive também o Alceu fez um estudo, vai falar da dificuldade que ele teve de um estudo que ele fez com 3 mil municípios, eu acho, dos mais viáveis, enfim, chegou a uma conclusão de que desses 3 mil municípios, 3% só teriam uma viabilidade para ter uma regulação municipal. Viabilidade observando essa lógica financeira e de quadros. E a gente observa justamente isso mesmo. O custo regulatório de uma agência estadual é 0,5% da arrecadação e a gente tem agências municipais com 8%, 10%. Quer dizer, é muito distante mesmo o custo regulatório que se tem quando você não tem essa escala, que é algo bastante importante, seja em termos de qualificação técnica, seja em termos de custo. Aí tem 2 modelos, eu pus o que está no site, eu coloquei no fonte da Arce, que o senhor vai falar, então eu não vou adentrar, e também o da Ares, que é um modelo de agência intermunicipal, como foi criado, tudo com as fontes dos sites, em que eles deixam esses organogramas e como funcionam todos esses modelos, que eu vou passar rápido. E aí esse é o cenário regulatório, é um quadro que está no PlanSab, em que ele faz, na linha do tempo, né, todas as agências como foram sendo constituídas e uma maior concentração nesse período mais recente, que após a Lei 11.445, em que se tornou obrigatória, mas nós já tínhamos agências constituídas mesmo antes dessa lei federal e dessa obrigatoriedade. E os entraves, que é o resumo de tudo, que eu tentei falar e resumir em 20 minutos, que é difícil porque é um tema ainda amplo, a gente pode dizer, o setor avançou? Avançou. Né? Acho que ter um marco regulatório é algo que se avança sim. Acho que movimentou o setor, tanto a necessidade de planejamento, algo que deixou o setor mais atento para as suas reais necessidades e para as suas projeções. A gente tem uma dificuldade ainda de tempo mesmo, a gente vê a dificuldade que a gente está tendo para fazer os planos de saneamento. A gente tem uma dificuldade que é anterior até. O governo federal, isso é uma opinião também pessoal, ele propiciou o PAC, né, que seriam recursos disponíveis para obras, basicamente. E a gente viu qual foi o cenário, a dificuldade de liberar recursos pela falta de regularização das concessões, porque elas estão demorando para se regularizar, e até depois disso, situações como essa do decreto que deram um prazo maior para que todo mundo pudesse ter tempo e continuar recebendo recursos. Mas a gente tem uma deficiência muito grande de projetos, que a gente sabe disso, a dificuldade que muitos municípios, estados, companhias tiveram para a obtenção de recursos, porque não tinham projetos qualificados que pudessem se habilitar e que fossem aprovados. Então a gente teve uma dificuldade anterior, que não deixa de ser sempre uma dificuldade de planejamento. Acho que o Brasil ainda tem muito a que evoluir em matéria de planejamento. Né? A gente poderia ter tido um PAC inicial para o planejamento do setor, para definição de projetos, e aí a partir desses projetos, dessa definição, aí sim, um projeto de investimentos mesmo em obras, em construção de infraestrutura. A gente acabou disponibilizando um monte de recurso com pouca possibilidade de recursos, de projetos adequados. E isso a gente tem refletido também na matéria de planejamento, a dificuldade que os municípios estão tendo, seja na ordem técnica, seja na ordem financeira, que é a concepção desses planos de saneamento, que geralmente são complexos, o município às vezes não tem, não tem técnicos qualificados para fazer isso internamente, a contratação às vezes é bastante custosa, o decreto, de novo, tentou corrigir algo e dizer, olha,
você prestador, você pode não só apoiar tecnicamente como a lei permitia, mas você pode inclusive custear financeiramente um projeto de um plano de saneamento para o titular. Então tem se feito um esforço muito grande para que o titular possa viabilizar o planejamento. E atrelado a isso está a questão regulatória, né? A dificuldade que é a concepção de um ente regulador, o quanto isso é custoso, o quanto é difícil você ter todos os quadros técnicos qualificados. Então, algo que não é fácil. São os temas mais intrincados mesmo da regulação e que vão estar balizando ali a própria regularidade de qualquer prestação. Então, mostra a dificuldade do texto. Ainda a definição da titularidade é o primeiro, porque é o titular quem elege o regulador, então, não definido, não tem a regulação implementada. Coloquei a regulação na prestação regionalizada, que eu também falei, que é o resumo daquela questão de um prestador que atende mais de um município. A gente já vive situações conflituosas, inclusive aqui em São Paulo, por conta disso. A regulação com diversos prestadores na cadeia também é algo bastante complicado. A lei exige, inclusive, contratos entre esses prestadores, e isso não está sendo possível fazer. E o próprio exercício da atividade regulatória, que aí eu passo o bastão para o seu, do dia a dia do regulador, e aí eu sei que ele vai trazer já um estudo, um levantamento que foi feito pela ABAR, de como está no dia a dia essa implementação da atividade regulatória em nível nacional. Então, basicamente, é esse o cenário. Eu agradeço a atenção, mas fico também à disposição depois para os debates, se a gente quiser complementar com mais alguma consideração de vocês. Obrigada.